Antes da oração, vamos aquietar o coração e ouvir a palavra. Respire fundo, silencie os pensamentos. Permita que Deus fale primeiro. A oração virá em seguida. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, é importante lembrar de uma verdade que sustenta a fé. Nada do que Deus fez por meio de Cristo começou de forma improvisada. A cruz não foi um plano de emergência. A ressurreição não foi um acaso. Tudo nasceu no coração de Deus antes que o mundo existisse, antes que o tempo fosse contado, antes que a história humana tivesse início. Há um propósito eterno por trás da obra de Jesus. Cada passo, cada dor suportada, cada promessa cumprida faz parte de um plano perfeito que tinha um objetivo claro: resgatar, restaurar e reconciliar. Deus não agiu por impulso, Ele agiu por amor. Um amor que antecede o erro, que não depende do mérito humano e que não se altera com as circunstâncias. Quando alguém está em Cristo, não vive tentando conquistar aprovação, não caminha implorando por atenção divina. Vive debaixo de uma realidade já estabelecida, a de que o céu já liberou bênçãos espirituais que não podem ser compradas, roubadas ou anuladas. Perdão, paz, acesso à presença de Deus, vida eterna e uma identidade renovada fluem dessa obra completa. Essa verdade muda tudo. Ela muda a forma de orar, de viver e de enxergar a própria história. Quem entende isso não se vê como alguém esquecido, mas como alguém alcançado. Não como alguém tentando chegar até Deus, mas como alguém que já foi alcançado por Ele por meio de Cristo. Se essa verdade falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé. Há uma verdade que traz descanso ao coração. A história com Deus não começa quando alguém decide buscá-lo. Ela começa muito antes disso. Antes de qualquer passo, antes de qualquer oração, antes mesmo de existir consciência sobre fé, Deus já havia olhado com amor. A palavra revela em Efésios 1:4 que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que a escolha não foi uma reação ao comportamento humano, mas uma decisão nascida no coração de Deus. Nada foi improvisado, nada foi tardio. O amor veio primeiro. Essa verdade confronta a ideia de que é preciso se tornar melhor para então ser aceito. Deus não escolheu porque alguém acertaria mais, cairia menos ou faria tudo certo. Ele escolheu por graça. A Bíblia confirma isso em 2 Timóteo 1:9, quando ensina que o chamado não está ligado às obras, mas ao propósito e à graça de Deus. Quando essa verdade é compreendida, o coração deixa de viver em constante cobrança. A fé deixa de ser uma tentativa de merecer e passa a ser uma resposta de gratidão. Não é sobre provar valor, é sobre viver consciente do amor que já foi dado. Ser escolhido não significa ausência de lutas, mas presença de propósito. Deus não escolhe para abandonar no meio do caminho. Ele escolhe para conduzir, ensinar e sustentar. Essa escolha gera identidade, direção e segurança, mesmo nos dias difíceis. Receba essa verdade agora, declarando nos comentários com fé: sou amado por Deus. Quando Deus chama, Ele não chama apenas para crer, mas para viver de maneira diferente. Não diferente por aparência externa, mas por alinhamento interior. O chamado de Deus não é para se perder no meio do mundo, mas para viver com propósito, com direção e com consciência de pertencimento. A palavra ensina que há uma distinção entre viver segundo os padrões deste mundo e viver segundo a vontade de Deus. Em Romanos 12:2, somos orientados a não moldar a vida conforme este sistema, mas a permitir que Deus transforme a mente. Essa transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus trabalha primeiro no coração. Ele ajusta pensamentos, corrige desejos e fortalece convicções. Com o tempo,
Aquilo que antes parecia normal começa a perder força, e aquilo que agrada a Deus passa a fazer sentido, não por obrigação, mas por amor. Viver alinhado com Deus não é viver isolado, nem distante das pessoas. É viver com discernimento. É saber dizer sim ao que edifica e não ao que enfraquece a fé. É entender que pertencemos a Deus e que nossas escolhas refletem essa pertença. Esse processo é diário. Deus não exige perfeição imediata, mas entrega sincera. Ele não cobra uma vida sem falhas, mas um coração disposto a ser moldado. Quem se permite ser transformado começa a perceber mudanças reais, profundas e duradouras. Assuma esse compromisso hoje, escrevendo nos comentários: quero viver alinhado com Deus. Uma das armadilhas mais silenciosas da caminhada espiritual é continuar vivendo como se ainda fosse necessário pagar por erros que já foram perdoados. Muitos creem em Deus, mas ainda carregam culpa, vergonha e medo da rejeição. Porém, a verdade é que, em Cristo, a aceitação já foi estabelecida. A palavra afirma em Efésios 1, 6, 7, que por meio de Jesus fomos aceitos e redimidos pela graça. Isso significa que a aprovação não vem do esforço constante, mas do sacrifício já completo. Deus não recebe alguém em partes, Ele recebe por inteiro. Em Cristo não há rejeição, não há abandono, não há condenação. A Escritura declara em Romanos 8:1 que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso muda a maneira de se aproximar de Deus, não como alguém que se esconde, mas como alguém que foi coberto pela graça. Deus não mantém distância por causa do passado. Ele não acusa por causa das falhas. Ele olha através da obra da cruz. O coração que entende isso para de se punir e aprende a descansar. Aprende que arrependimento gera restauração, não afastamento. Aceitar essa verdade é um passo profundo de libertação. É deixar de viver tentando compensar e começar a viver confiando. Quem vive debaixo da graça não ignora o pecado, mas não vive prisioneiro dele. Declare essa verdade agora, com fé, escrevendo nos comentários: estou em Cristo. A obra de Deus não termina no perdão. Ele não apenas chama, escolhe e aceita, ele também sela. Isso significa que quem está em Cristo não caminha sozinho, nem vive à mercê da instabilidade espiritual. Há uma marca invisível, mas real, que identifica a quem pertencemos, a presença do Espírito Santo. A palavra afirma em Efésios 1:13 que depois de ouvir a verdade do Evangelho e crer, o homem é selado com o Espírito Santo da promessa. Ser selado é ser identificado como propriedade de Deus. É carregar em si a garantia de que aquilo que ele começou não será abandonado no meio do caminho. Esse selo não é simbólico, é vivo. O Espírito Santo habita, orienta, convence, fortalece e sustenta. Ele é a prova de que Deus não apenas iniciou uma obra, mas decidiu permanecer presente durante todo o processo. Mesmo quando há fraqueza, dúvida ou cansaço, o selo continua ali. Por isso, a Escritura declara em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa não depende da constância humana, mas da fidelidade divina. Deus não abandona o que é dele. Quem entende essa verdade aprende a caminhar com mais segurança. Não porque nunca erra, mas porque sabe a quem pertence. O Espírito Santo não é um visitante ocasional. Ele é a presença constante que conduz, corrige e fortalece até o fim. Declare essa verdade agora, com fé e reverência, escrevendo nos comentários: eu pertenço a Deus. Há momentos em que a alma se confunde e começa a medir valor pelo passado, pelas falhas ou pela opinião das pessoas. Mas Deus não define identidade por aquilo que foi feito, e sim por aquilo que Ele declarou. Quando alguém está em Cristo, passa a carregar uma identidade que não nasce da experiência humana, mas da palavra de Deus.
A Escritura afirma em 1 Pedro 2,9 que Deus separa um povo para si com propósito e pertencimento. Isso revela que a identidade espiritual não é frágil nem instável. Ela não muda conforme o dia bom ou ruim. Ela permanece porque é sustentada por Deus. Quem pertence a Ele não é esquecido, nem invisível, nem descartável. Essa identidade cura feridas profundas. Ela quebra rótulos antigos, silencia acusações internas e traz clareza ao coração. O passado deixa de ser prisão e passa a ser testemunho. As falhas deixam de ser sentença e se tornam parte de um processo de transformação. Deus não constrói identidade sobre ruínas. Ele constrói sobre redenção. Viver consciente dessa identidade muda a forma de caminhar. A fé deixa de ser defensiva e passa a ser confiante. As decisões passam a refletir quem se é em Deus, não quem se foi um dia. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém valida, Deus sustenta. Essa identidade não vem para inflar o ego, mas para firmar o coração. Ela traz humildade, segurança e direção. Quem entende a quem pertence não vive perdido, mesmo quando enfrenta incertezas. Confirme essa verdade agora, com simplicidade e fé, escrevendo nos comentários: minha identidade está em Deus. Existem cuidados de Deus que não são vistos, mas foram reais. Livramentos que nunca serão totalmente compreendidos. Caminhos que poderiam ter terminado em dor, mas foram interrompidos pela misericórdia. Deus age mesmo quando não há consciência da sua intervenção. Ele protege, guarda e sustenta de formas que o coração só entende depois. Muitas vezes, a vida avança sem que se perceba quantas batalhas foram travadas no invisível, quantas decisões foram redirecionadas, quantos perigos foram afastados. A proteção de Deus não depende da percepção humana. Ela nasce da fidelidade dele. Mesmo quando há distração, cansaço ou dúvida, Deus permanece atento. Essa verdade gera humildade e gratidão. Reconhecer que não se chegou até aqui sozinho muda a forma de olhar para o passado. Não foi sorte, não foi apenas força própria, foi graça, foi cuidado, foi a mão de Deus sustentando em silêncio. Mesmo quando há quedas repetidas, Deus não retira sua misericórdia. Ele corrige, mas não abandona. Ele disciplina, mas continua presente. Sua paciência revela um amor que não desiste, mesmo diante das limitações humanas. Quando o coração entende isso, a confiança se aprofunda. A fé deixa de ser baseada apenas no que é visível e passa a descansar no caráter de Deus. Quem reconhece o cuidado divino aprende a confiar também no que ainda não entende. Expresse sua gratidão agora, escrevendo nos comentários: obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Agora vamos orar se puder. Aquiete o coração. Deixe de lado as distrações. Esta oração começa agora. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com reverência e humildade. Reconheço que as palavras são limitadas para expressar tudo o que o meu coração sente, mas ainda assim escolho me aproximar, porque sei que Tu conheces cada intenção antes mesmo que ela seja formada. Tu és santo, grandioso e ainda assim atento a cada detalhe da minha vida. Eu te agradeço, porque mesmo sendo tão grande, Tu cuidas de mim. Obrigado por não me tratar conforme as minhas falhas, mas conforme a Tua misericórdia. Obrigado por me chamar, por me sustentar e por me conduzir até aqui. Se hoje estou de pé, é porque a Tua graça me alcançou quando eu não tinha forças. Senhor, eu reconheço que pertenço a Ti. Não quero viver dividido nem guiado por valores que me afastam da Tua vontade. Eu entrego meus pensamentos, minhas decisões e meus desejos diante do Teu altar. Alinha o meu coração com o Teu. Ensina-me a viver de forma que a minha vida reflita que eu sou Teu. Ajuda-me a não me conformar com aquilo que enfraquece a minha fé. Renova a minha mente, corrige aquilo que precisa ser corrigido e fortalece aquilo que vem de Ti.
Que minhas escolhas não sejam movidas pelo medo, pela pressão ou pela busca de aprovação, mas pela obediência e pelo amor a Ti. Senhor, eu me rendo à Tua direção. Conduze meus passos, guarda meu coração, ensina-me a viver uma fé sincera, profunda e constante, mesmo nos dias comuns, mesmo quando ninguém está vendo. Senhor, eu confesso diante de Ti que não existe verdadeira liberdade quando o coração está dividido. Não quero servir a dois senhores, nem permitir que desejos, ambições ou medos ocupem o lugar que pertence somente a Ti. Hoje, com sinceridade, eu reconheço. Tu és o meu Senhor, e eu escolho colocar minha confiança em Ti acima de qualquer outra coisa. Eu renuncio tudo aquilo que tenta governar o meu coração no Teu lugar. Renuncio à dependência de dinheiro, de conforto, de sucesso, de reconhecimento humano. Nada disso pode sustentar a alma como Tu sustentas. Quero que a minha vida seja guiada pela Tua luz, não pelas sombras deste mundo. Que toda área que ainda resiste à Tua vontade seja tocada e transformada. Senhor Jesus, eu declaro que não quero viver apenas para mim mesmo. Ensina-me o que significa negar a mim mesmo todos os dias, carregar a minha cruz e Te seguir com fidelidade, mesmo quando é difícil, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando ninguém aplaude. Que a minha obediência não dependa das circunstâncias, mas do amor que tenho por Ti. Trabalha profundamente no meu interior, molda meus desejos, fortalece minha vontade para dizer não ao pecado, mesmo quando a tentação parece forte. Dá-me discernimento para reconhecer as armadilhas e coragem para escolher o caminho que agrada ao Teu coração. Que a minha vida declare, em atitudes e não apenas em palavras, que eu pertenço a Ti, que eu viva não pela minha própria vontade, mas pela Tua vontade perfeita, que Cristo viva em mim, conduzindo cada passo, cada decisão e cada escolha. Pai amado, eu Te agradeço porque Tu não apenas me chamaste, mas permaneces comigo. Mesmo quando minhas forças falham, Tu continuas fiel. Eu reconheço que nada posso fazer longe de Ti e que toda vida verdadeira nasce da comunhão contigo. Ensina-me a permanecer, a confiar e a caminhar contigo todos os dias, nos momentos visíveis e nos ocultos. Coloco diante de Ti meu presente, meu passado e meu futuro. Aquilo que compreendo e aquilo que ainda não entendo. Descanso na certeza de que Tu estás trabalhando em mim, moldando minha vontade e fortalecendo meu coração para cumprir o Teu propósito. Que eu nunca me afaste da Tua presença, nem perca a sensibilidade à Tua voz. Obrigado porque o Senhor é quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar, conforme a Tua boa vontade. Confio que a obra que começaste será concluída. Mesmo quando o caminho parece longo, escolho crer que Tu estás no controle de tudo. Que minha fé seja alimentada diariamente pela Tua palavra, pela oração e pela obediência. Senhor, que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando no meu coração ao longo do dia. Que eu viva conectado a Ti, produzindo frutos que glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou com você, escreva: Senhor, eu me entrego a Ti, nos comentários como um ato de fé. Permaneça conosco, inscreva-se no canal, curta este momento e compartilhe com alguém que precise ser fortalecido hoje. Que a paz de Cristo acompanhe você em cada passo.